Em grande estilo também, começando a turma do bate-bola, está Emerson Pansieri com notícias do Cruzeiro. Nem tudo são flores, teve preocupação também, né, Pansieri? Um abraço, boa noite. Boa noite pra você, Cirilo, um abraço também pro Pansi. Eu já tô inscrito, viu, Cirilo? Você não me Perfeito, perguntou, não, obrigado também pelo prestígio. Olha só, boa noite também para quem acompanha a turma do bate-bola. Uma sexta-feira aí importante também no Cruzeiro, na preparação, pensando na semana que vem, no jogo do outro domingo, né? Confronto contra a equipe do São Paulo. E hoje teve essa preocupação, Cirilo, no final do treino. Teve um treino aberto à imprensa, assistimos à atividade, fizemos inclusive as entradas de dentro de um dos campos da Toca da Raposa, no Rádio Esportes, com o nosso Thiago Reis, com a nossa turma toda, com a nossa equipe. E aí, eu ali falava do Barreal. O Barreal teve um desconforto no tornozelo. Vai passar por avaliação amanhã para saber o que está acontecendo. Então, primeiro uma análise clínica para ver o comportamento do jogador, se vai ter algo a mais. Se tiver tudo certo, participa da atividade, talvez até de forma mais leve, faz um trabalho interno, faz uma fisioterapia para não expor tanto e na sequência dos dias pode voltar a campo para fazer o trabalho com os companheiros, até porque foi um trabalho bem puxado hoje na Toca da Raposa, o que deu para perceber que a turma tá num nível de intensidade bem alto e essa parada foi boa. Muita gente fala assim, não, 4 dias, 3 dias, esse cara aí, não sei o quê. Não, tem que parar, a mente também tem que esvaziar. Isso faz parte da preparação física e mental dos atletas para que eles possam atuar em nível alto. E é uma forma que o Cruzeiro deu, então, esses dias para que os atletas voltassem com essa vontade. O que deu para perceber é que nesse nível de intensidade teve trabalho físico, teve trabalho também técnico, teve trabalho tático. O Cruzeiro vai se preparando para essa maratona importante de jogos. E teve uma outra baixa, Cirilo, foi o Vital. O Vital teve uma lombalgia que o tirou do treino. Vamos ver como é que vai ser amanhã o Vital, se ele vai participar dessa atividade. Mas o Barreal, que é titular do time, na segunda parte do treino ficou de fora. Boa, Pansieri, acompanhando tudo em cima do lance, informando aqui na Itatiaia. É de fato uma preocupação porque é algo que já vem o incomodando, né? Como o próprio Pansieri informa há pouco. Ô Edu, a gente tem discutido muito ao longo desses dias aí sem jogos sobre o que é o ideal para as nossas equipes, né? O Barreal é um titular do Cruzeiro, né? Imagino que sim. Para mim no seu 11 inicial ali. Pro próximo jogo seria meu titular. Tá, é um titular do Cruzeiro. O Pansieri falou até do Matheus Vital também. Esse não, né? O Cruzeiro tá numa nova fase, dando uma reajustada ali, em especial no seu setor de meio campo, porque tem muitos reforços, tem 2 caras aí entre os principais reforços do time, o Wallace, o Matheus Henrique também chegando, enfim. O meio-campo do Cruzeiro, como você enxerga? E você enxerga o Barreal no meio-campo do Cruzeiro? Ou essa história do ataque aí que ele fez parte na rodada passada pode ser uma nova realidade? Não, eu entendo o Barreal jogando como um meio-campista, pelo lado esquerdo, um terceiro homem de meio de campo, às vezes até como um segundo homem, mas o ideal mesmo, esse terceiro homem de meio, caindo pelo lado esquerdo. No meu meio de campo ideal, com todo mundo 100% nos trinques, seria o Wallace, Matheus Henrique, Barreal e Matheus Pereira. Só que nesse momento Romero, Matheus Henrique, Barreal e Matheus Pereira. Porque o Romero está jogando melhor do que o Wallace e fisicamente muito melhor do que o Wallace. Agora, futebol é momento, é questão de tempo. Acho que essa parada pode ser muito boa para o próprio Wallace, para recondicionamento físico, para chegar mais próximo dos companheiros no nível físico, porque tecnicamente a gente sabe da qualidade dele. Quanto ao adiantar o Barreal, foi por conta da ausência de atacantes, né? O Seabra não tinha, ele só tinha o Caio Jorge como atacante. Ele se viu obrigado a mexer, a improvisar, o que eu imagino que não deva acontecer para o jogo contra o São Paulo na volta da data FIFA, já que o Veron está disponível, você tem o Lautaro também recuperado de lesão, ainda vai ter um prazo. As notícias de hoje não são boas por conta do Vital e do Barreal, mas tem uma boa notícia. Eles têm até o dia 13, 14 para se recuperar. Se tem hora para acontecer alguma coisa, é agora. Tem um prazo. Se o Barreal precisa de tempo, precisa parar um pouquinho, então para agora, gente. O Barreal não precisa de treino tático. Taticamente ele tem o entendimento perfeito do que o Seabra quer. Então, para o Barreal, recupera o jogador fisicamente e quando estiver disponível 100%, volta a jogar. Acredito que esse tempinho até o dia 15
se não for o suficiente, vai ser muito próximo do suficiente para o Barreal voltar a 100%. E ele é um cara muito importante para essa reta final do Cruzeiro. Siga Emerson Pansieri. E por isso, o que o Panzi falou e você também trouxe é a ideia, né, do Cruzeiro. Amanhã se vê que tem alguma coisa segura para ter o melhor do jogador até essas partidas, né? E a gente não fala só de São Paulo, porque depois o bicho pega lá na Sul-Americana, Libertar, tem muita gente achando que vai ser fácil, não vai ser não. Vai ser uma pressão daqui. Mas não é a grande potência do futebol paraguaio, mas o Cruzeiro, o que eu ouvi hoje é que nesse trabalho é inevitável, todo mundo fala do próximo jogo. Óbvio que fala do próximo jogo, mas isso não quer dizer que não estão pegando material, né, do Libertar. E é um time que não chegou nessa fase da Copa Sul-Americana à toa, mas foi eliminado da Libertadores, mas tem muito respeito por parte do Cruzeiro. Cirilo, vamos com o Romero agora ou depois? Vamos fazer uma pausa rápida? Então tá. Você tem um fechado. Romero então para conversar com a gente. Lógico, uma entrevista importantíssima, capitão do Cruzeiro, e respondendo com muita sinceridade esse momento dele e do elenco nessa reta final de temporada. É um tema bom de discussão também, essa presença aí do Lucas Romero nesse time do Cruzeiro, referência também de liderança, né? Como tá destacando aí o nosso Emerson Pansieri. Do Cruzeiro, Lucas Romero, Emerson Pansieri. Lucas Romero para falar na Itatiaia, inicialmente sobre essa ideia do clube este ano buscar coisas grandes ainda na temporada. E continuar ganhando títulos, com certeza. A gente quer vencer, pensa em ganhar títulos aqui no clube. Não só eu, sino também meus companheiros, né? Logicamente, quando a gente fala com você, passa que temos os pés no chão, cabeça no lugar. Isso aí a gente tem que ir construindo dia a dia, né? Mas hoje, já com mais da metade do ano, a gente tem que sonhar com título. A gente vem trabalhando bem, vem fazendo um grande esforço durante o ano, né? E como eu falei, o Cruzeiro era um time que talvez estava em um processo de reconstrução, mas hoje a gente vê um Cruzeiro brigando na parte de cima da tabela, já nas quartas de final da Sul-Americana, tirando o Boca com a história que tem esse confronto de Boca e Cruzeiro, né? Dois times grandes que jogaram. E com certeza hoje o Cruzeiro já está mais ambicioso e com vontade de vencer e ganhar títulos novamente. E mais uma resposta importante, né, Romero, agora sobre essa entrada do Pedro Lourenço, né? Chegando reforços, isso mostra para o grupo aonde quer chegar a diretoria do Cruzeiro. Essa força que o Pedrinho deu quando ele chegou, das contratações, foi uma mensagem também para nós, como time, como elenco, entender que a gente está com um elenco forte, que tem a obrigação de lutar, né? Não só no Brasileirão, sino também na Sul-Americana. Ano que vem, quando tenha mais competições também, a gente entender que Cruzeiro já está fazendo investimento para lutar por títulos. Cruzeiro fazendo investimento, isso aumenta o nível de competitividade dentro do grupo. O Lucas Romero, muita gente fala, o Lucas Romero não vai jogar, tá aí, né? Nos últimos jogos, são 40 jogos na temporada, enfim, últimos jogos de muita entrega, muita vontade, falando que isso também aguça entre os atletas essa disputa, porque todo mundo quer estar entre os titulares da equipe celeste. Eu falei em nome de Betfair, Cirilo. Boa, Pansieri, aumenta a competitividade. E o Romero destacou um fator importante, Edu Panzi, que a gente acha às vezes que futebol é passe de mágica, né? Que vai chegar aí o Pedro Lourenço, vai despejar 200 milhões aí no Cruzeiro, e o Cruzeiro do dia pra noite vai se tornar o principal time do Brasil. O Romero falou de reconstrução. O Cruzeiro passou por um período de reconstrução, vem agora com essa nova etapa de investimento, e para essa retomada de um patamar principal aí, de uma prateleira de cima do nosso futebol, demora tempo, né? Mas ainda assim é um Cruzeiro que, por muito que foi feito no começo da temporada, talvez tenha antecipado esse plano inicial por uma campanha positiva coletiva que vinha sendo feita. O Cruzeiro está entre os primeiros colocados e com possibilidade de garantir título já nessa temporada. Mas acho que se não vier a garantir, ou se perder algumas posições aí com relação ao comparativo do momento no Campeonato Brasileiro, não considero terra arrasada por esse cenário prévio que foi descrito justamente agora pelo entrevistado. Não, também não considero terra arrasada. E como você disse, né, o futebol tem disso. Antes da janela abrir e do Cruzeiro utilizar os reforços, o Cruzeiro estava vindo num nível muito bom de competitividade entre os primeiros colocados. E a queda de rendimento veio justamente quando os reforços começaram a jogar.
A equipe sentiu as mudanças e aos poucos foi se recuperando, venceu na última rodada e se manteve ali entre os 6 primeiros, brigando por G6, muito próximo do G4, ainda lutando por Libertadores, que eu imagino que nesse momento seja o objetivo. Aí você falou, o Pedro chegou, despejou 200 milhões. O problema é que lá no Rio o Textor despejou 300 e tanto. O Flamengo 200 cacetada, Palmeiras a mesma coisa. Então a concorrência é muito grande, mas o Cruzeiro vai tentar aí beliscar uma Sul-Americana. Eu acho que a vaga na Libertadores é fundamental, é primordial até para o planejamento da próxima temporada, que eu não tenho dúvida terá mais investimento financeiro. E aí o Cruzeiro começar a temporada entre as equipes que vão disputar as principais competições é muito diferente, vai ter mais tempo para se manter ali entre os principais times do Brasil. Sobre o Lucas Romero, dos 25 jogos do Cruzeiro, esteve disponível para 22, em 13 ele esteve ausente, foi titular em 21 das 22 partidas em que ele esteve disponível no Campeonato Brasileiro, para se ter uma ideia, e nas últimas ele foi o capitão do time. É um cara muito importante, né? É uma liderança. Ele se tornou essa liderança nessa segunda passagem pelo Cruzeiro, é uma palavra forte, é um cara que tem o entendimento do trabalho do treinador, que é um peso entre os colegas o que ele fala, e a gente vê pelas entrevistas. É um Romero com a mesma dedicação, com a mesma intensidade e entrega em campo, mas um Romero com a cabeça, em termos de liderança, muito melhor do que aquele da primeira passagem. Para fechar, Pansieri. Informação importante no itatiaesporte.com.br. Cruzeiro e Betfair vão oficializar nos próximos dias a renovação de contrato do patrocínio Master no dia 3 de setembro, né? O Alexandre Matos até adiantou que os documentos para ampliação já estão assinados, mas a Itatiaia apurando com o nosso Bruno Furtado, com o Muratori, que o acordo vai até o fim de 2026. Até 2026, a matéria é completíssima no nosso site. Com o novo acordo, o Cruzeiro passará a ter um dos maiores patrocínios do país. Vale destacar que a Betfair patrocina o Vasco em torno aí de 74 milhões de reais por ano. E no Cruzeiro esse valor também vai ser próximo, ou seja, vai ser o maior patrocínio da história do Cruzeiro. Cirilo.